Eu quero trazer uma mensagem aqui na minha rede social, começando o mês de setembro, e é um mês sobre a valorização da vida, e é um tema extremamente importante. Pessoas podem ser ajudadas e eu acho que isso é o mais importante, especialmente para os adolescentes. É uma fase de escolha profissional, provas do PAS, vestibular, questões na família, na escola. Eu vou falar basicamente psicanálise. Quando Freud, na sua experiência clínica, estudou os processos mentais, ele criou a primeira tópica, né? Que ele dividiu o aparelho psíquico em consciente, pré-consciente e inconsciente. E depois ele criou a segunda tópica, onde ele trouxe conceitos como o id e o ego e o superego, que para quem não tem familiaridade com isso, o id, ele representa os nossos impulsos, nossos desejos, questões que nós já trazemos conosco. O ego é como nós agimos diante da realidade, as decisões que nós tomamos. O superego, ele é basicamente tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, o que nos foi ensinado em questões de religião, leituras na escola, nossos valores, nossos princípios. Escreveu o seguinte: o supereu conservará o caráter do pai. E quanto mais forte foi o complexo de Édipo, tanto mais rapidamente, sob influência de autoridade, ensino religioso, escola, leituras, ocorreu sua repressão. Tanto mais severamente o supereu terá domínio sobre o eu como consciência moral, talvez como inconsciente sentimento de culpa, a possibilidade da ocorrência do sentimento da culpa. Imagina que você é um adolescente, tá? Um estudante, divide a sua vida em várias empresas. Uma das empresas é o seu superego. Essa empresa vai estar bombando, vai estar dando muito lucro. Quanto mais culpado você se sentir, quanto mais culpa você tiver sobre tudo que você faz ou o que você deixa de fazer, o seu superego vai estar muito feliz com isso. E isso é péssimo, porque já não chegam as cobranças externas que nós temos que lidar a todo momento. Se nós tivermos também uma parte de nós mesmos que está falando o tempo todo, isso que você fez poderia ter sido melhor, essa nota que você tirou poderia ter sido mais alta. Ah, você desistiu disso? Por quê? Você poderia ter conseguido. Então, é muito importante que o adolescente consiga driblar, fazer uma negociação entre o que o id está pedindo e o que o superego está pedindo. Por isso é importante que, desde lá da infância, tudo isso tenha sido feito de uma maneira natural e boa e com equilíbrio. O ego, ele fica ali no meio e ele tem que conseguir administrar isso. É exatamente isso. Você vai administrar as suas próprias cobranças com mais as cobranças do mundo exterior que existem a todo momento. Enquanto o eu é essencialmente representante do mundo exterior, da realidade, o supereu o confronta como advogado do mundo interior, do id. É agir como advogado e tentar fazer aquilo que você entende que naquele momento é melhor para você. Quando a gente chega na fase adulta, o nosso ego, ele já é mais fortalecido do que quando nós éramos crianças. Existem muitos adultos que ainda são muito fragilizados e precisam de muita ajuda, têm a autoestima muito baixa, às vezes não conseguem lidar com as suas próprias emoções, não conseguem reconhecer seus sentimentos, suas emoções, reconhecer isso nos outros, né, que é um pouco da inteligência emocional. O ideal é que isso vá se tornando mais forte. É natural que na adolescência a pessoa ainda esteja um pouco fragilizada nessas questões. Se você for, por exemplo, um adolescente que esteja em processo de psicoterapia ou de psicanálise, isso é maravilhoso. E o importante é que o profissional que esteja te atendendo, ele consiga ajudá-lo a reconhecer os seus pontos fortes. O superego, por exemplo, ele é acusador, ele é cobrador. Ele vai sempre estar dizendo que não está muito bom, que poderia ser melhor. E isso vai trazer
muitas vezes sentimentos de medo, de impotência, incapacidade, e tudo isso traz ansiedade, ansiedade em excesso. O medo, ele é muito importante para evitar ameaças na nossa vida, mas tem que ter o equilíbrio para que isso não se transforme em um poço de ansiedade e possa trazer problemas muito maiores. Na verdade, essa mensagem aqui é basicamente para dizer diminuir a carga que está nas suas costas mesmo, que você consiga atuar como se você estivesse em um jogo mesmo. Um jogo, e nesse jogo só vai ter um ganhador, e o ganhador precisa ser você.